Radio Show na 92. A música nos conecta e a conscientização nos conecta aqui na 92. 984410010. E eu tenho o prazer de receber duas mulheres lindas para bater um papo comigo sobre um tema que eu considero importante e que me traz ainda muitas dúvidas, tá? De verdade, tenho muitas dúvidas sobre o tema, né? Até porque eu tenho alguns amigos que têm filhos, né, com espectro autista, e olha, é difícil para quem já é amigo, o que eu imagino que não deve ser para um pai, para uma mãe. Eu trago aqui a doutora Tatiana Bruch, como é que é? Bruch, a doutora Tatiana Bruch, e com ela a Patrícia Pilati, ela que é assistente social. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Tati? Prazer lhes receber. Bom demais. Vem cá, essa dúvida que o Mano tem não é só do Mano, né? Quando eu falo espectro autista, tá certo isso? Sim, é a nova nomenclatura, já eu digo que é nova porque as pessoas ainda não estão acostumadas com ela, mas ela já está sendo utilizada há bastante tempo. O autismo é uma doença ou não? Não. Não é, doutora? O autismo é uma condição. É como se a gente chama dos pacientes neurotípicos, que é o que segue o padrão que a gente conhece na sociedade, e os pacientes que são neuroatípicos. O autismo está dentro desses pacientes neuroatípicos. Mas, doutora, olha só, eu tenho escutado muito isso, assim, de pessoas que descobrem algum grau de autismo tarde. Sabe assim, eu vi alguns relatos de mulheres que revelam depois que sofreram abusos sexuais, né, por não entender como algumas coisas funcionam, né? Nós já tivemos casos de jogadores do Criciúma, né? Dizem que o Messi tem algum grau, né? Até onde tudo isso é verdade e até onde a gente entende isso na sociedade? Posso responder, Paty, ou você prefere eu? Então, o que acontece? Primeiro, o autismo feminino, ele já é mais difícil de ser descoberto. Os estudos mostram que as meninas, por elas já terem um padrão mais quieto, às vezes alguma coisa assim, o pessoal já espera que o autista vai estar aquela criança que está quebrando tudo, que está gritando. Não, às vezes ela não tem a interação social. É o contrário, não tem nada. Isso, que é o mais comum nas mulheres. Então eles dizem, minha filha é quietinha, tá tudo bem, ela só é quietinha. E aí isso vai atrasando o diagnóstico. Uma coisa importante que você ressaltou, o autismo em adulto. A gente conversa muito. Eu sou neurologista, mas eu sou neurologista adulta, tá? Eu trabalho mais com um pessoal já crescidinho. Como a gente vem fazendo esse diagnóstico? A gente estava até conversando ali na sua sala. Antigamente, eles achavam que todo autista tinha que ter retardo mental associado, né? Então, assim, a criança tinha dificuldade de aprendizado, tinha um retardo. Tem o espectro e não é autista. Falando de forma pejorativa, não é isso? Não, né? não. O retardo mental é literal mesmo da palavra. Isso, literal. É que como eu trabalho na área, a gente acaba utilizando isso, né? É que se eu falo, se eu falo, não sou médico, daí parece pejorativo, né? Mas não é. Ou então um atraso de desenvolvimento. Um atraso de desenvolvimento. Minha mãe é pedagoga, atraso de desenvolvimento, eu aprendi lá em casa. Isso, muito obrigada. Não tô te corrigindo, porque eu fico com medo às vezes de falar. Sim, porque cai na linguagem popular e acaba acontecendo. É verdade, doutor. Aí o que acontece? Existem muitos adultos hoje que têm dificuldade no emprego, dificuldade no relacionamento, passaram essa vida toda muito difícil. E que, na verdade, lá na infância eles eram um autista que não tinha o atraso de desenvolvimento no aprendizado. Então não foi feito o diagnóstico, ele foi passando, ele é sempre diferente. Os pais, eu tenho uma menina que os pais brigam muito com ela, porque ela não quer sair do quarto. Porque ela não gosta de cinema. Porque ela não tem amigos. Caralho. E aí, em vez dos pais tentarem acolherem e conversarem sobre isso, empurram ela para a sociedade. Aí gera mais um trauma. E aí vai acontecendo todo o ciclo, né? Vai piorando, na verdade, a condição, né? E aí, assim, se eu não sou aceita pelos meus pais, eu vou ter que ser aceita pela sociedade. Aí eu aceito o que a sociedade faz comigo. Porque eu tenho que enturmar, porque meus pais estão me cobrando isso. Entendi, quer dizer, obrigatoriamente o que fizerem comigo eu vou dizer, é normal. Sim. Vou ter que aceitar como normal. Vou ter que aceitar. E aonde vem esses casos de abuso? Sim. E até porque na cabeça deles eles são mais inocentes. Então, para entender o que é até onde é tolerável. O autista é literal, né? Ele é muito mais literal, né? Isso. Eu passo trabalho, às vezes, com isso, porque eu trabalho com os adolescentes também na universidade, e às vezes a gente tem o hábito de usar gírias, essas coisas assim. Não tem a metáfora, né? É muito problemático, né? Aí, às vezes, eles vêm no consultório e eu tenho que tentar explicar o quadro deles. E aí eu tenho o hábito de trazer outra coisa para tentar comparar.
Aí eu me perco, eu digo, não, pra eles eu tô falando... Ao contrário, não tudo pode. Diferente. Não, vamos trazer pra terra aqui tentar entender o que eles estão entendendo. Doutora, mas se a gente começar, por exemplo, já começou aqui, ó, mano, essa doutora começou, já falei, trago o médico aqui, sempre assim. Essa doutora é um mar de sabedoria, um coração do tamanho do mundo, é uma profissional de confiança. A Bárbara mandou um coração de você aqui, um coração pra você, a Bá. Mano, bom assunto, né? Eu estou vibrando na série do Netflix, Uma Advogada Extraordinária. Nessa série ela trouxe, né, o autismo pra mídia, né? As pessoas começaram a enxergar com outros olhos também, né? Essa é uma parte legal, é uma série legal. Tanto esse quanto aquele Good Doctor. Tá. O que acontece? Ele é autista, né? Isso. O que acontece? Quando as pessoas não são neurotípicas, elas acabam virando piada, chacota. Porque é diferente. O bullying, famoso. E quando vai pra TV, geralmente a gente acaba pegando as coisas que são piores, né? Só vai mostrar os casos que deram errado. Tá. Então, quando começa a aparecer, não, tem autista que se forma médico, um bom médico, geralmente a profissão que eles escolhem, eles se destacam. Sim, eles porque viram hiperfoco. Hiperfoco total, né? Tem isso, né? Agora, doutora, a gente fala de autismo, né? Que eu me lembre, claro, você tem mais... Mas, poxa, um autismo na mídia, a gente fala em menos de 5 anos de uma forma mais clara. Talvez 10, mas 10 de um ano passando, muito, né? De 5 anos para cá que eu vejo que preconceitos vão sendo quebrados, o assunto vai sendo exposto de forma mais clara e normal, né? E faz com que, eu imagino que pais, né, de autistas consigam entender e aceitar a doença de uma forma mais natural também, né? Isso, eu dou apoio à Rede das APAES, então quando você faz os primeiros diagnósticos, eu sempre peço para estar assistente junto, a psicóloga junto, tudo isso. Porque, não que eles não vão realizar, a gente projeta muitos sonhos nos nossos filhos. E aí, quando alguém chega com algum diagnóstico, a primeira coisa que você pensa é o que vai ser dele sem eu estar ali. Sim. Mas a gente tem que pensar o contrário. O que eu posso desenvolver, o que eu consigo tirar de melhor nisso aí. Tem mais elogio pra você aqui. Eu mando a doutora Tati. Ela viu? Ela é vice, né? Você, né? A doutora Tati é maravilhosa, um ser humano fantástico, sabe um monte, né? E tem uma humildade tremenda. A Paula de Criciúma mandou um abraço pra você. Mano, a doutora Tati é incrível. Quem mandou aqui, mas o pessoal acaba não assinando. Deixa eu ver. A Mariane mandou aqui pra você. Agora, doutora, assim, quando você... eu falo pra vocês que a profissão do médico, ela é maravilhosa e maldita, né? No mesmo, é uma mesma balança, né? A balança que tem dias que você vai sair muito feliz com a sua profissão e tem dias que você vai ter que ser profissional e esquecer o seu coração em casa, né? Porque quando alguns diagnósticos, eu imagino que do autismo são mais simples, certo? Porque são graus mais leves, né? Que vão teoricamente influenciar menos a vida do paciente. Porém, alguns são extremamente agressivos, né? E até mais nocivos à própria família. Eu imagino que estes são mais complexos de serem digeridos também. Sim, como você mesmo falou, tem dias que eu digo que foi um consultório tranquilo, que eu chego em casa... Consultório tranquilo. Isso, a gente dá os diagnósticos, a gente conversa com as possibilidades, a família entende. É um consultório que você termina o consultório e diz, bom, hoje eu consegui fazer todo o meu papel. Aí tem alguns dias que eles são meio complicados, que você dá o diagnóstico de qualquer outra doença, de qualquer doença, na verdade. Essa semana eu tive alguns contratempos, e aí quando você fala para a família, olha, o diagnóstico é esse e tal, a família tem a fase de negação, que é característico isso. É importante. Natural, isso. É importante. Tem que passar pela fase de negação para poder começar a assumir o quadro, para começar a levar a doença. Eles vão pesquisar. Hoje em dia a mídia está muito aberta. Daí eu brinco com eles. É importante pesquisar. Acho legal. Mas acho o Google bem legal. Pode ser maldito, né? O Dr. Google, de vez em quando, acaba complicando. Porque, como eu falei, o que dá Ibope para doença são coisas ruins. Um exemplo bem clássico, tá? Eu vou desfocar, só tirar um pouquinho do foco. É a doença de Parkinson. Tá. Eu tenho médicos com doença de Parkinson, eu tenho médicas com esclerose múltipla. Não estou dizendo que médico é melhor que ninguém, mas eu estou dizendo que eles levam a vida com plantão, trabalho, corrida. E estão lá. Estão lá, seguindo a vida. E aí a hora que você dá para o paciente, parece que ele murcha, desmorona tudo. Aí eu sempre falo, o diagnóstico, o que vai acontecer depois do diagnóstico depende mais de você do que de mim. Tem uma pergunta muito boa para vocês aqui, mano. Uma pergunta, por favor. Que sinais na pessoa com síndrome de Down pode acender uma luz e um alerta sinalizando que pode ser autista também, né? Ou não é possível ser Down e autista? Quem perguntou, deixa eu mandar um abraço aqui, foi a Binha. A Binha mandou aqui.
Então, pacientes de síndrome de Down, eles já têm um desenvolvimento mais atrasado em relação às crianças neurotípicas, né? As crianças que seguem a evolução tradicional. Mas existem alguns critérios que a gente pode utilizar, sugerindo que ela tenha diagnóstico de autismo associado. Tá, daí realmente tem que procurar um profissional que não é um diagnóstico simples, né? Já não é simples fazer do autismo isolado. Com outras comorbidades fica mais complexo. Agora, doutora, muitas vezes, por exemplo, esse papo agora se deixar, nós vamos até 3 da tarde. Só eu tenho 100 perguntas aqui. Ai. Mas, por exemplo, assim, é muito fácil às vezes confundir autismo num adolescente com a idade do fedor, porque o adolescente ele já está naquela idade do fedor ali, na idade de fazer, mas de se isolar do mundo, né? Mas muitas vezes você falou, por exemplo, você tem adolescente que não sai de casa, mas não é só esse fator, né? É multifatorial, você vai encontrar muitos outros elementos que mostrem, né, o autismo, é isso? Sim. E, mano, posso te fazer um adendo? Vai. Pandemia. Tá. Mudou nossa socialização. Total. Mudou a nossa vida, mudou nosso pensamento, mudou a forma de a gente resolver nossos problemas. Então, hoje em dia é muito comum o pessoal dizer, eu era tranquila, normal até a pandemia, depois eu desenvolvi alguma coisa. Tá. Daí eles começam a pensar, eu virei autista pós-pandemia? Não tem como isso, né? Calma, você passou por uma pandemia. Você não adquire. Não é um dia pra... eu dormi neurotípico e hoje... Então, assim... Óbvio que depois da pandemia a gente começou a resolver muita coisa via internet. Cara, você não precisa... Aquelas reuniões chatas, por exemplo, se você não precisa ir para resolver pela internet, tá... Isso foi maravilhoso, né? Foi ótimo. Maximizou o tempo para todo mundo, né? Isso. Na verdade, a pandemia mostrou pra gente o que é importante ou não, né? Na nossa vida, né? Teoricamente era pra... Não, mas acho que muito, assim, tem muita coisa que eu vi que era descartável, eu falei, beleza, não precisa, né? Tá, e aí outra coisa, vamos supor, tá? Tinha um monte de criança que tava na fase de alfabetização. Pai e mãe trabalhando igual uns condenados fora de casa para trazer o sustento, para não perder o emprego na pandemia. Nossa, cara. Chegavam em casa cansados. Não iam alfabetizar os filhos. Não porque não queriam. Primeiro porque não tem apoio pedagógico. Também você falou, né? Eu não tenho didática, eu não tenho bem nada. Isso, o professor estudou. Você explica a primeira vez, a segunda vez. Você tá querendo pular no pescoço da criança, que não tem nada a ver com isso. E aí a gente aprendeu o beabá do beabá, B. Não é mais assim que se ensina. Sim. Então, assim... E o próprio acompanhamento das terapias. Não, de tudo, né, envolvido. Que os autistas, no caso, tinham, né? Então, mas tudo encerrou também? Isso cessou na pandemia também? Foi mais difícil esses acompanhamentos? Como é que foi isso? Porque tiveram clínicas que não diminuíram seus atendimentos, né? Diminuíram o fluxo. Alguns profissionais também... Enfim, todas as pessoas que tiveram Covid também tiveram que se afastar. Então, ficaram menos profissionais no mercado. Então, tiveram muitas crianças que, nesse momento da pandemia, enfim, não tiveram o acompanhamento que tinham. Porque as crianças, elas têm muito acompanhamento. Eu falo mais das crianças, porque é o que a gente mais atende na clínica de reabilitação da Neurosul. Então, a gente tem uma equipe hoje multidisciplinar que tem atendido muito dessa demanda das crianças, né, com autismo. Então, nós temos hoje psicologia, fonoaudióloga, terapia ocupacional e também nutricionista especializadas em autismo. Tá? Então, a gente percebe isso, são muitas terapias, né? Geralmente são de 2 ou mais, geralmente mais do que 2 profissionais atendem essa criança. Para poder conseguir atender. Tem um vídeo de um adolescente mais velho, que até circula bastante, que ele tem autismo, e só um barbeiro que corta o cabelo dele. Esse vídeo é muito bonito, pô. É lindo, né? É lindo. E o barbeiro tem toda a paciência, né? De estar no mundo dele, porque é um mundo muito particular, né? Sim. E a gente não consegue entender esse mundo, né? Por mais que a gente tente, a gente não consegue entrar nele, né? A gente precisa estudar um pouco, pelo menos, né? Para entender. Então, a gente vê hoje que as profissionais, elas têm que ter essa capacitação, elas têm que, né, ter esse conhecimento. Porque é um mundo à parte, né? Então, a gente precisa, além de tudo, dar um suporte para essas famílias também. Que é o que a gente, nesse momento, também tem se preocupado também, né? Mas olha só, eu falei para vocês, faz, 5 anos que a mídia acaba falando mais de autismo, né? O que a gente tem de concreto sobre essa condição? Por exemplo, da onde ela vem? Já tem uma explicação sobre isso ou não? Ainda não tem nada descoberto cientificamente de onde ela vem. Acredita-se que se você tem casos na família, você tem mais chance. Inclusive é dessa forma que vem o diagnóstico de adulto. Porque antigamente, eu não falei até os 4 anos.
a mãe disse que eu era preguiçoso. Eu apontava as coisas e estava resolvido. Aí você começa já a olhar com aquele olhar, tipo, vamos conversar mais sobre isso. Quantas coisas, né, doutora? Isso, que era normal, e ia passando, a gente vai vendo que não era. Era o que tinha, né? Isso mesmo. Então, assim, ó, geralmente quando você pega uma criança autista, se for, não é sempre, não é via de regra, mas você vai procurar na família, vai encontrar um pai, uma mãe, o outro irmão, alguém que também já tem esses mesmos traços. Mas agora, existem melhoras significativas nos graus do autismo, por exemplo? Ele regride ou não? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, isso é bem com a Patrícia. A parte de, como não é uma doença, não tem um remédio específico. Eu não vou chegar para ti e dizer, tem a pílula aqui, tá tudo resolvido. O que faz a diferença é a estimulação, é o trabalho que você tem com eles. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Por isso a diferença de um autista hoje de um autista lá do passado. O filho do Jô tinha autismo? Tem um diagnóstico de autismo. Eu lembro, ele faleceu, ele faleceu, o Jô conta a história dele, e é uma história lindíssima, assim. E é eu acompanhei alguns dos pensamentos que o Jô acabou postando pós o óbito dele. E eu lembro, assim, que tem uns pensamentos que eu digo, gente, é tão lógico, tão simples, e a gente não usa. Entendi, ao porque a gente acaba meio que poluindo a nossa mente no dia a dia com, eu tenho conta para pagar, tenho não sei o quê, e eu tenho que correr, eu tenho que estar sempre assim, que às vezes a gente não usa o raciocínio. Se você às vezes sentar e parar e conversar, eles têm uns raciocínios que se você parar dizer assim, meu Deus. Simples demais até. Por ser lógico, né? Isso é lógico, demais. É que a gente enfeita muito, né? E assim, sobre os graus, né? O que a gente fala são graus de necessidade. Né? Graus de necessidade, essa expressão. De suporte, enfim, que a criança precisa. Então, o grau 1, ele é o que precisa de menos suporte. O grau 3 é o que precisa de mais suporte. Vai de 1 ao 3? E sim, a gente pode modificar, digamos, né? À medida que que a criança vai tendo estímulos, né? Vai tendo atendimento da equipe, dos pais, enfim, em casa também. Sim, ele pode mudar o grau de necessidade, o grau de suporte que ele tem no momento pro outro. Bom, Patrícia, mas olha só, eu já vivi algumas situações até constrangedoras, né? E falo, não é pejorativo que eu vou falar, não é isso? São situações do dia a dia e a gente, por não saber como lidar, às vezes não sabe o que falar, né? De filhos de amigos meus, né? E você vê que a criança é diferente, você nota que ela é diferente, né? E o pai, eu já vivi isso, né? O pai e a mãe não querem ver aquilo, né? E sabendo dos tratamentos e das possibilidades, se enxergassem isso de uma forma mais clara, talvez seria mais doloroso no primeiro momento, mas eu tenho certeza que faria muito bem para a família e para a criança. Como é que eu lido com isso? É uma pergunta muito minha também, né? Falo, não falo, vou dizer teu filho é diferente porque eu sou pai também, né? Eu não sei como eu recebo uma notícia dessa se alguém falar que o meu filho é diferente, é especial, sabe? É um negócio complexo isso. Pode ficar. Eu converso sempre com as meninas. Eu falo meninas porque a equipe do TEA lá são todas meninas. Quando a gente conversa um pouco sobre isso, a gente percebe que as famílias, elas vêm às vezes para uma avaliação, tô com atraso na fala. E a avaliação que elas fazem é uma avaliação com um olhar de tudo, assim, não é só a fala, né? É o comportamento, enfim. E naquele momento a equipe que já é capacitada já percebe. Mas aí a equipe vai ter o cuidado e vai perceber como que a família tá naquele momento. Até porque não é a nossa equipe que dá o diagnóstico. Né? É o médico. Entendi. Porém, se é uma avaliação, a gente não vai falar do diagnóstico. A gente vai falar das necessidades. Até porque o nosso foco é auxiliar aquela criança e aquela família. Então, o diagnóstico é, né, com a equipe médica, enfim. Mas a gente tem esse cuidado de ver até que ponto essa família sabe, o que ela sabe, como que ela sabe, entendeu? Pra gente não chegar numa questão... Porque às vezes eles desistem de tudo, né? Porque daí tem a fase da negação, tu não sabe como que vai receber. Então a gente não fala de diagnóstico na reabilitação. É sempre o médico, a partir do que o médico vai enviar. A parte ruim é pro médico, né? Sempre a parte ruim é o médico estudou pra isso. Mas é verdade, ele estudou pra isso, né? Mano, tem pergunta pra você. Eu falei pra vocês, se vocês deixar, a gente vai até às 5 da tarde aqui, porque só eu de pergunta, fora que a galera tá mandando aqui, ó.
Mano, uma pergunta para a doutora. O adulto que faz um diagnóstico tardio de autismo, né? Como é a terapia? Por onde começa, né? Quero mandar um abraço aqui para Ana aqui. Obrigado, Ana. Então, como eu falei para você, o diagnóstico de autismo no adulto ele é um pouco mais complicado, até porque assim, a criança ela ainda não passou pelos traumas todos da vida, né? Geralmente o adulto que vai parar para mim, que a gente vai percebendo que ele tem autismo, ele vem por quadros de ansiedade, quadros de depressão, até mesmo tentativas de suicídio. Porque ele não se aceita. Ele eu não sou consegue diferente. entender o que ele é, doutor. Isso, são pessoas que, o adulto difícil, que nunca consegue parar no emprego, o adulto difícil que tem dificuldade de relacionamento, todo mundo passa a perna nele. O pessoal hoje em dia tá nessa mania de que o bom é quem tá ganhando vantagem, ele não sabe ter vantagem, então você começa a perceber isso. Então a terapia, ela geralmente no adulto a gente acaba usando remédio, medicação, não para tratar o autismo, mas para tratar as comorbidades associadas, a ansiedade, a depressão, e geralmente a gente precisa de uma psicóloga tanto com a gente, porque assim, a parte de fonação geralmente eles já passaram, nutrição às vezes ainda. É muito engraçado, porque tem adulto que diz assim, Tati, eu não consigo comer algumas coisas. Daí você pergunta o quê? Aí você vai ver por causa da consistência. E eles nunca perceberam isso. Pelo jeito, né? Isso, Maria Mole, pudim, essas coisas que não tem uma consistência fixa, geralmente eles não gostam. Não é via de regra, mas... Olha, eu me lembro que eu entrevistei, eu tô vendo aqui o Marcos Petri, eu entrevistei ele há algum tempo, né? E eu falo pra você, foi a minha primeira entrevista, né? Com um autista declarado, né? Eu falo pra vocês, às vezes eu vou falar besteira, mas não é isso, é porque a gente não sabe como falar, né? E foi uma aula pra mim, tá? Foi uma aula. Ótimo. Porque eu tive que me reconstruir também como... Tirar os preconceitos. Não, como entrevistador, né? Devido à literalidade das coisas, doutora, né? E ele brincava disso comigo o tempo todo. Ele me questionava, eu me lembro da entrevista, ele falava, o que é isso, mano? Eu assim, o que você quis dizer? Sabe? E é diferente, é complexo pra gente. Então, imagina isso num grupo de adolescente, onde gera um olhar de maldade, as piadinhas de fundo de cunho sexual, as coisas, tudo. Ele não entende a parte literal disso tudo. Então, a inserção na sociedade é difícil. Tem um abraço pra vocês aqui. Eu falei, vocês vão começar a ganhar pra vocês duas aqui, olha que, mano, infelizmente existem pais e mães que ignoram a diferença dos filhos. E alguns profissionais também, mas profissionais iguais a doutora Tati, a Paty, são únicos para segurança e suporte para nós, pais de autistas. Quem está mandando aqui, o William Tassi Moreira e a da Vila Zuleima mandou aqui um abraço. Legal. Um abraço. Doutora Paty, não dá tempo para mais nada, só para lhes agradecer. Eu falei para vocês que era curto esse papo, né? Porque é um papo que ainda tem que ser muito digerido pela sociedade. É um papo carregado de preconceitos e carregado de ignorância, principalmente, né? Porque, poxa, a gente não sabe como lidar, né? A gente considera muitas coisas normais, né? E o normal entre aspas, porque é muito específico falar disso, só tenho que lhes agradecer. É um pai e a mãe que tem dúvida, eles procuram vocês onde? Na Neurosul Reabilitação, onde nós temos toda a equipe preparada para atendimento e acolhimento mesmo. Fácil. Tem duas coisas que eu, assim, desculpa de interromper, mas eu gostaria de falar. Todo ser humano é único. O autista também é único, gente. Vocês não esperem o mesmo padrão, que vai ter as mesmas dificuldades. Então, o vizinho era assim, o meu filho não segue o mesmo padrão. Tá. O comparativo entre autistas, isso não existe. A gente é único. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Eles também são individuais, não na parte deles. Tá. Por isso que o tratamento precisa ser personalizado. Obrigado pela presença. Bom demais recebê-las. Prazer receber Patrícia Pilate, é isso? Quase Pilates, né? Quase Pilates. Sabe que eu tenho Pilates, né? Quase pilar. Quase pilar também. Doutora Tatiana Bruck aqui comigo, neurologista da Neurosul. Obrigado pela presença. Obrigado, minha querida Alecoga, né, que fez o contato, mandou, minha bruxa, minha grande amiga. Obrigado a você. Se você é mãe e pai, né, de uma criança, né, que você está desconfiado de alguma coisa, não espere, né? Acho que o mais importante é isso, né? Não espere. Busque o atendimento profissional, né? E geralmente pais sabem. O pai sabe, né? O pai sabe. E às vezes não quer saber, né, doutora? Mas sabem. É bem comum. Eles chegam, principalmente a mãe. Eu falei que ele tinha alguma coisa. A mãe... Não, doutora, não, mas doutora, olha só, não existe como você enganar uma mãe. Desculpem, mas não, as mães olha aqui, não existe, não existe como você enganar uma mãe, tá? A mãe, ela se finge de idiota,
né, ela finge que o filho engana ela, a mãe não tem como, né? A mãe, ela sente antes do filho, né? Ela tá em outro nível de relacionamento. Eu quero mandar um beijo pras mães, né? porque elas são mega e elas precisam muito de suporte, porque elas estão muito cansadas também. Eu tenho certeza. Porque elas se dedicam 100%. Quantas abrem mão das suas próprias vidas, né? Pra cuidar dos filhos, né? Eu sei porque eu conheço muitas, tá? Não vamos excluir os pais, né? Não, mas os pais... Nesse momento. Também. Um abraço pras mães, né? Um abraço, mano, um beijão pra você, né? Pra essas profissionais maravilhosas. Beijo a você, obrigado. E não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. Somos únicos, né? Das nossas formas, mas somos humanos. Isso.